BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O direito administrativo é o ramo do direito que regula a atuação da administração pública e sua relação com cidadãos e empresas, estabelecendo limites, deveres e responsabilidades do poder público. Sua importância está em garantir que a gestão estatal seja exercida com legalidade, eficiência, transparência e controle, assegurando o interesse público sem violar direitos individuais. E este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Luiz Eduardo Serra Neto, que eu vou tomar a liberdade de chamar de LED. Sócio do Duarte Garcia Serra Neto e Terra Advogados, coordenador da equipe de Direito Administrativo, Infraestrutura e Regulatório. Ele tem atuação no consultivo e no contencioso judicial e administrativo há mais de 35 anos. Seu principal enfoque é no conhecimento das atividades desenvolvidas pelos clientes, visando ao melhor atendimento das necessidades. Ele tem experiência com grandes obras de engenharia, concessões de serviços públicos, regulação econômica e processos licitatórios em geral. LED, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, viu? Ô, Gabriel, bom dia. É um prazer, uma honra te atender e bater papo aqui um pouquinho sobre a história da minha vida profissional. É isso aí, LED. Mas, LED, eu queria saber uma coisa. Eu queria que você contasse sua trajetória pra gente e me fala um negócio. Você desistiu do futebol e foi virar advogado? Ou você continua aí jogando bola e também é advogado? Poxa, cara, eu me orgulho muito, começando pela parte mais divertida, me orgulho muito de ter jogado bola até 45 anos. Aí tive um problema de saúde e acabei tendo que parar, mas hoje em dia eu já voltei a jogar um pouquinho, pelo menos uma vez cada 15 dias, assim, dá pra brincar um pouquinho. Gosto bastante, nosso time importantíssimo, Duarte Garcia, campeã da Liga Jurídica, que é um campeonato duríssimo de 32 escritórios de advocacia que se matam. Imagina um jogo de futebol de advogados contra advogados, né? Quem sofre é o juiz, né, coitado? Então foi muito divertido, gosto demais, mas como jogador de futebol sou um bom advogado. É isso aí, LED, é um processo doloroso no futebol, né? É verdade, mas nunca me machuquei muito, a não ser perder um dente, porque eu jogo no gol, então uma vez tomei uma cotovelada e perdi um dente, mas tá tudo certo, faz parte do jogo, ficou barato. Mas vamos lá, deixa eu te contar, eu sou advogado dentro deste escritório onde eu estou hoje, ou nos antecessores dele, desde 1989, portanto já fez 36 anos, né? Me orgulho muito disso. Antes disso já tinha trabalhado como estagiário em outros escritórios, fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade, não por imposição de ninguém, mas por vontade de começar a entender o negócio. Meu pai era advogado, meu pai faleceu 2 anos atrás, era advogado, mas nunca trabalhei com ele, ele trabalhava como empregado numa companhia, então acabei indo trabalhar em escritórios de advocacia desde o começo da minha vida acadêmica, né? E lá dentro desse escritório eu costumo dizer que eu tenho a característica que é única hoje em dia de ter passado literalmente por todos os postos dentro do escritório, né? De estagiário, advogado contratado, associado, sócio do conselho consultivo e hoje em dia integrante do comitê executivo, que é o órgão de controle do escritório, né? De direção. Então a carreira é bastante longa, né? Às vezes parece tempo demais, mas para mim parece que foi ontem, ainda estou com bastante gasolina para queimar, mas é uma história interessante, só voltando 2 degraus, eu sou o segundo filho de um casal, meu pai era o 10º filho, e foi o primeiro da família a fazer um curso superior, se formou já casado, com filhos, custeado pela minha mãe, que era funcionária pública e pagou a faculdade dele, então a gente tem uma história que a gente se orgulha muito, né? Meu pai depois cuidou dos 2 filhos, tratou os 2 filhos, minha irmã é professora fez língua e literatura inglesa na PUC aqui em São Paulo, eu fiz direito na PUC também, e portanto somos uma família que veio do interior, simples, nós somos de Botucatu, todos nós. Ah, Botucatu, pô. Somos todos de Botucatu, e isso nos orgulha muito e deu essa mistura muito boa de hoje em dia saber viver num mundo totalmente diferente do que era 35 anos atrás na advocacia, né? Mas na advocacia, contando mais um pouquinho e voltando,
Eu comecei num escritório que tinha, à época, 12 advogados, né? E eu era o mais jovem, obviamente, recém-formado. Lembro perfeitamente do dia que o Mário Sérgio, que é o nosso decano fundador, falecido alguns anos atrás, abriu a porta da minha sala e falou assim: você vai fazer especialização em direito tributário. Eu falei, tá bom, beleza, ótimo. Não perguntou o que você queria, não, né? Como é que faz esse negócio? Não, nessa hora você não pergunta se você tá com vontade, né? Eu não sou geração Z, né? Não tem que você tem vontade, Falei, sim, senhor, vamos embora. Aí fiz o equivalente seria o equivalente a uma pós-graduação lato sensu, pela denominação de hoje, né? 2 anos lá com Ives Gandra, Geraldo Ataliba, só próceres do direito tributário. E toquei essa vida de direito tributário durante um bom período. Criei a equipe dentro do escritório, né? Era a época em que as equipes estavam sendo especializadas, né? O escritório, na origem, era um escritório de cobertura geral, né? Aquela advocacia de família, né? Não da família. Aquela coisa que faz tudo. E nessa ocasião estavam sendo criadas as áreas, né? E eu fui responsável, portanto, lá no nosso escritório, por desenvolver essa área de direito tributário. Alguns anos depois, nós fizemos uma exitosíssima fusão de escritórios com o escritório do Marcelo Terra, isso foi em 1997. E em 1997, eu já navegava pelo direito público fora do tributário, já gostava bastante disso, e tive, na entrada da equipe do Marcelo Terra no nosso escritório, o prazer de conhecer um grande advogado que assumiu a equipe de direito tributário, que é muito mais competente do que eu, que é o Tadeu Navarro, e assumiu a equipe, e eu me vi livre para criar minha área de prazer mesmo, que é o que eu faço até hoje, que é direito administrativo. Então, desde lá, 96, 97, que eu estou enfiado 24 horas por dia dentro do direito administrativo. Esse é o comecinho da história. E Led, o que te faz brilhar o olho no direito administrativo? Por que você fala, puta, essa é a área que eu gosto? Cara, é interessante, porque quando a gente entra na faculdade, eu fiz PUC, né? Então PUC, cara, escola de Celso Antônio, Bandeira de Melo, né? Aquela coisa, né? A gente aprende aquelas histórias assim, né? Não, no direito privado pode fazer tudo o que quiser, que não seja proibido. No direito administrativo só pode fazer o que tiver previsto em lei, né? Tal. De um jeito ou de outro, eu acabei me apegando a isso. Mas sabe o que talvez tenha sido a coisa que mais tenha me levado para isso e que me mantém nisso, Gabriel, é a possibilidade de fazer trabalhos interdisciplinares, sabe? Eu nunca gostei do direito pelo direito, da advocacia pela advocacia. Você até colocou aqui, né, na introdução, né, que eu gosto de conhecer o negócio que o cliente desenvolve, né? Isso é uma característica mesmo, que eu aprendi ao longo dos anos, prego muito para a minha equipe, para as pessoas que entram no nosso escritório, né? Poder trabalhar com engenheiros, com economistas, com administradores, com profissionais de todas as áreas, permite um dia muito mais gostoso, né? Que você falou, o que brilha o olho? Brilha o olho, para mim, é entrar num túnel de metrô, brilha o olho é subir num viaduto, é subir num aterro sanitário, é entrar numa usina, esse tipo de coisa Você vai até lá, então, mesmo? Opa! Eu tô de paletó hoje, em respeito a você, mas especialmente é só porque eu tenho uma sustentação oral para fazer na hora do almoço. Porque senão, o mais comum hoje em dia é os clientes me verem de calça jeans e tênis, porque eu gosto de visitar as coisas, gosto de conhecer, gosto de entender, e eu acho que isso é uma das coisas que me fazem ficar animado mesmo, né? Porque a advocacia, como de uma maneira geral, não vamos entrar em detalhes para não nos deprimirmos essa hora do dia, mas a advocacia, de um modo geral, não está a coisa mais divertida do mundo, né? Então, o mundo, de uma maneira geral, talvez seja um pouco mais divertido, dá para a gente buscar coisas do lado de fora, né? E eu busco inovação, eu gosto de tecnologia, eu gosto de engenharia, eu gosto desse tipo de coisa, e essas coisas me fazem o dia a dia ser mais gostoso. Então, Led, um dia que você for para uma obra aí, você pode me chamar que eu vou querer conhecer também. A última excursão que nós fizemos, Gabriel, eu coloquei minha equipe inteira de advogados e advogadas, tem mais advogadas do que advogados, botei a equipe inteira dentro de um tatuzão, dentro de um shield, que está escavando o metrô dentro de São Paulo, capacete, 40 metros de profundidade, e a equipe inteira passou uma manhã lá entendendo o que a gente escreve quando a gente entra com uma ação, por exemplo, de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de obra, né? O que são as coisas que a gente está escrevendo lá, né? O que significa a escavação, o que significa uma paralisação? Esse tipo de coisa é muito relevante, né? Eu te falei
Aterro sanitário, por exemplo, é uma área, a área de tratamento de resíduos é uma área muito forte de atuação do escritório há muitos anos. Hoje a gente advoga para as maiores empresas do Brasil, e é uma área de muita tecnologia nos tempos atuais. Até pouco tempo atrás você enterrava lixo, né? Hoje em dia você tem uma quantidade enorme de coisas para fazer, e você entender a linguagem do cliente, acho que esse é o X da história, né? Você entender a linguagem do cliente facilita demais. O melhor concorrente para a gente na advocacia é aquele advogado que fala assim, eu não entendo bem disso, você traz o conteúdo e eu dou a forma, sabe? Os clientes odeiam isso, né? Os clientes não gostam disso. Do mesmo jeito que o cliente não gosta quando o advogado fala assim, eu não entendo muito de conta, então, do mesmo jeito que a gente odeia quando o engenheiro fala, eu não preciso saber escrever, né? Então, eu acho que essa interdisciplinariedade é o charme do dia a dia, sabe? Eu realmente acredito muito nisso e é o que me dá brilho nos olhos, como você perguntou. Puta, Luiz, muito legal, cara. E uma coisa que eu esqueci de perguntar, e eu queria saber, você falou que seu pai, né, ele era advogado, isso te influenciou na sua decisão? Eu imagino que sim, né, mas... Poxa, cara, posso te falar que não? Verdade? Posso te falar que não? A minha vida é meio maluca, porque com 15 anos de idade, eu tive um surto psicótico, passei num concurso para o Colégio Naval, fui ser militar de carreira. Pra você esconder isso, porra, Led. Pois é, fui fazer Colégio Naval, num mundo que é, poxa, 100% de engenharia e tecnologia, né? Um curso super puxado e tal. E do mesmo jeito, esse é o exemplo de ser pai, sabe? E eu tento fazer isso com meu filho. O dia que eu falei isso, meu pai falou assim, o quê? Falei, pai, quero fazer um concurso, precisa fazer cursinho. Ele falou, tá bom, onde é o cursinho? Quanto paga? Me deu o cheque, eu fui fazer. No dia que eu resolvi que eu ia embora, eu liguei de lá e falei, pai, dá pra você vir me buscar, que eu tenho umas malas para levar, que eu pedi baixa, 3 anos depois, né? E ele falou, claro. E nunca perguntou por quê, nem como, só apoiou. Isso é muito relevante. Quando eu voltei para fazer faculdade, eu escolhi fazer direito porque eu escolhi fazer direito, achava legal. Óbvio que meu pai sempre foi um mega exemplo, mas um exemplo de pessoa, não de profissional nesse aspecto, sabe? Não era uma coisa que eu via como uma referência de profissão, né? Eu gostava dele como um amigo, né? Então, de verdade verdadeira mesmo, não teve influência. Foi alguma maluquice que me deu em algum momento da história. Sabe, Led, é engraçado, porque eu lembrei que, bom, eu estava fazendo comunicação social, né, na FAP, me formei lá, e aí eu tive uma crise lá, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Não quero ser publicitário, não quero ser com esses caras, todo respeito aos publicitários, mas eu não me identificava com eles, assim, com os grandes nomes da propaganda. E eu vi que a galera que eu admirava estava no direito, né, obviamente meu pai, a galera toda, eu sempre tive uma admiração muito grande, né, com o pessoal que eu convivia. E aí meu pai falou, por que você não faz direito? Ele falou, meu pai perguntou mesmo, né? Ele falou, você é um cara curioso, o direito tem uma infinidade de temas, uma hora você vai encontrar uma coisa que você gosta. E, cara, ele tinha razão nisso. Eu falei, bom, e tinha razão no discurso dele, porque o direito você vai ver 300 mil áreas diferentes, né? Então eu falei, cara, eu sou um cara curioso, eu vou achar alguma coisa que eu gosto. Tudo bem que eu não, né, embora eu seja advogado aí com a OAB ativa, não esteja mais advogando, mas foi dentro do direito que eu me encontrei. E, Led, indo direto no tema aqui, puta, eu achei demais essa história aí do Naval. Ainda bem que cara, você tem que contar isso pra mais gente, porque, pô, cara, essa história é divertida. É da hora, velho. Essa história é divertida. Cara, eu queria saber, na sua opinião hoje, quais são os principais desafios enfrentados na administração pública no Brasil? É o medo, né? É o medo. A administração pública vive da pressão do órgão de controle, né? Isso é uma condenação, né? Já se escreveu sobre isso, né? Apagão das canetas, coisas do gênero. Mas quem vive no chão da fábrica, como eu vivo, na advocacia do dia a dia, pode apoiar muito essa tese, sabe? Porque ela é verdadeira. O administrador, eu conheço talvez uma dezena de administradores públicos vocacionados para o poder público. É o cara que nasceu com aquele vírus de querer ajudar o funcionamento público, sabe? Isso não é uma coisa, ela não é inata, né? Isso aí acontece. E essas pessoas morrem de medo e são punidas muitas vezes por decisões. E você não pode ser punido por causa de uma decisão. Você tem que ser punido se você fizer alguma coisa errada, maldosa, dolosa, que tenha interesse de
de prejudicar. Mas durante muitos anos, nós vivemos numa pressão muito grande. Hoje em dia, diminuiu muito. Eu estou falando de uma área de atuação bastante relevante da minha advocacia, que é na área de improbidade administrativa. Eu advogo com isso desde que a lei de 92 foi editada, ela foi alterada recentemente e houve uma mitigação bastante relevante das penalidades. Isso pode ser visto, de um lado, por quem não é do ramo, como uma impunidade, né, um retorno da impunidade. Eu vejo como uma adaptação de uma lei que era absolutamente draconiana, era uma coisa que impedia aquele mandamento constitucional da busca da eficiência, né? As pessoas falam muito, voltando nos bancos escolares, né? Você fala de direito administrativo, a primeira coisa que todo mundo fala é princípio da legalidade. O cara acha lindo que é um mandamento constitucional do princípio da legalidade e tal, mas no mesmo dispositivo da Constituição está o princípio da eficiência, né? E aí como é que faz para você viver com os dois, né? Quando você descobre, estudando, que a regulação econômica, por exemplo, desde que o mundo é mundo, a regulação não vem antes da coisa, a regulação vem depois. Você faz a coisa e depois você regula. Só que o que acontece com o princípio da legalidade? Durante o período que vai até a execução, até a regulação, aquilo era ilegal. Olha que paradoxo, né? É muito estranha essa situação, mas ela é real, né? E com isso, o que acaba acontecendo? Os administradores tem o braço curto, sabe? Aquele Horácio do desenho animado do Maurício. O administrador, ele é obrigado a ter o braço curto. Ele fala não para tudo. Ele fala não para tudo, né? Ele fala, qualquer pergunta que você fala, ele fala não, né? As procuradorias, né, os órgãos de advocacia pública, salvo honrosíssimas exceções, são treinadas para falar não para tudo. Isso é contra a natureza, né? Então, eu acho que essa tem a ver com a primeira pergunta que você fez, né? O que pega? Pega isso. Pega o medo de fazer errado e o medo de ser punido. E a punição, como o pessoal costuma dizer, é no CPF, né? A punição vem no CPF, vem no patrimônio do cara, vem no nome no Jornal Nacional, como o pessoal fala, né? Sair o nome no Jornal Nacional para um administrador é a condenação. E o cara, quando ele é um mau cidadão, né, e um mau administrador, se ele aparecer no jornal, não faz diferença. Só faz diferença para o que nunca quis aparecer, sabe? E não vai aparecer nunca mais. Esse é o cara que a vida dele é destruída por uma notícia mal dada, muitas vezes por causa de uma investigação do Ministério Público, começada de uma notícia de jornal que ele mesmo avisou que existia um problema, sabe? Me passam aqui pela cabeça dezenas de casos assim, dezenas ao longo dos anos. É muito triste isso, e é uma marra. Talvez a marra mais relevante, viu, Gabriel? A marra mais relevante no direito administrativo é esse medo da coisa. O resto você tem um problema de corrupção, que é sério, mas também não podemos achar que corrupção é um problema do direito da área pública, porque ela não é, né? Ele só tem mais glamour, né? Mas não é. A corrupção privada é muito pesada, né? E tem um problema que eu costumo falar bastante também, Gabriel, que é um problema de desconhecimento, sabe? Por incrível que pareça, hoje eu ainda advogo para fundos de investimento, ou para empresas muito grandes, ou para bancos, que você conversa com as pessoas a respeito do investimento num ativo público, ou num equipamento público, ou numa concessão, e as pessoas demonstram um nível de desconhecimento que faz elas se afastarem. Então tem esse problema também, né? Um lado é o que eu falei, a preocupação do administrador de sempre estar com 50 focos em cima dele. É um Big Brother de órgãos de controle querendo esfaqueá-lo. É real isso, tá? A outra coisa é o administrador privado que fala assim, não, se o contrato é público eu não faço, não quero nem ouvir a conversa. Eu não quero nem, o meu compliance não permite, né? É o mantra atual, né? Meu compliance não permite. Eu falei, não, mas eu vou levar você para conversar com o governador ou com o prefeito. Nossa, parece que você chamou o cara para uma coisa, né? Eles falam, não, imagina, não posso. Eu falei, gente, mas pode, né? Pode, as coisas existem. O mercado de direito de contratos públicos é real, né? Ele existe e ele não é defeituoso, ele é diferente. Então, eu consumo bastante tempo da minha advocacia fazendo convencimento ou explicando quanto que um contrato administrativo é parecido com um contrato privado. A verdade é essa. Ele é parecido. Ele tem
é Android e iOS, sabe? Os sistemas operacionais são diferentes, mas os dois falam no telefone, né? Os dois funcionam. Então você tem que saber jogar com os dois. Você não pode falar que você só sabe usar um sistema operacional, porque isso é muito limitador. Sei que o papo tá bom quando eu começo a lembrar de algumas referências, né? Eu gosto, tem aquela frase, né, que a ignorância é uma bênção. Eu não gosto disso, não gosto dessa frase. Também não. E aí eu lembrei do livro O Conde de Monte Cristo. Uhum. Você já leu ou não? Ou já ouviu falar? Já sabe a li história, na escola, então, né? Li na também, escola. eu li uma adaptação, na verdade. Uhum. E aí, mas é basicamente o cara lá era ignorante, acaba indo pra prisão porque não entendeu o que o amigo dele tinha feito, amigo, né? Tinha feito com ele, e aí ele vai aprendendo e vendo, pô, então o conhecimento vai me ajudar a entender melhor, né? Então, nesse caso, é engraçado porque você tá fazendo um negócio que eu acabo fazendo muito aqui por meio do podcast, que é tentar trazer o conhecimento pra galera. Porque quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai poder tomar as decisões e, cara, você vai ficar mais tranquilo, né, Led? Eu acho que tem um ponto disso que você traz que é muito interessante, e eu queria saber também, fazendo uma ponte aqui, qual o papel da advocacia preventiva na administração pública? Porque eu imagino que você tenha também esse trabalho. Né? Sem dúvida. Então, sobre essa questão do conhecimento, Gabriel, isso é super importante na minha cabeça. Eu tenho, por exemplo, o costume, e é um super prazer, esse bate-papo aqui, como a gente está fazendo, eu faço com jornalistas, sabe, com quem eu já desenvolvi algum tipo de intimidade, né, de confiança, para falar em off sobre assuntos relevantes, porque eu sempre odiei, e odeio até hoje, ler notícia mal escrita a respeito das coisas, e a maior parte das vezes ela é mal escrita porque o cara não tem obrigação de saber, né? Sim. Então, eu faço com um grande prazer com vários amigos jornalistas bate-papo de aculturação, sabe? Você já percebeu, né? Eu não falo advogadez, eu odeio juridiquês. Eu falo português, eu faço questão que o cliente entenda o que eu estou falando, ao contrário de muita gente que acha vai falar latim no meio, acho que tá da hora. Né? É pior do que isso, né? O latim é aquele orégano que a pessoa joga em cima para dar um ar de finura, né? Mas o que mais me irrita é quando você fala uma coisa feita para o cara não entender. Né? Você usa um termo hermético que não permite que o cara entre na sua coisa. Isso é de uma pobreza. Eu odeio quando um engenheiro ou quando um médico faz isso. Imagina que eu vou fazer. Então, não corre o risco. Né? Então, mas o que acaba acontecendo? A gente tem uma advocacia muito voltada ao preventivo. Óbvio que o que dá dinheiro na advocacia, de uma maneira geral, é contencioso. Então tem gente que ama, né? E a gente faz contencioso. Ganha dinheiro, pede indenização, cancela multas enormes, tal. Brigas judiciais têm um prazer próprio, né? Até porque você sair de um tribunal ganhando uma coisa ou fazendo uma audiência bem feita, dá um prazer diferente. Mas a advocacia não é isso, né? A advocacia é resolver o problema do cliente, ponto. Né? De maneira legal, né? Óbvio, né? Também não vamos descambar, mas é resolver o problema do cliente. E você resolve muitas vezes o cliente de uma maneira preventiva. Né? Eu costumo brincar com os meus clientes mais amigos que para orientar custa 10, para consertar custa 1.310, entendeu? Porque o preventivo é isso, né? Você realmente evita problema quando você analisa antes. Vou dar um exemplo para você. Contrato de obra grande, né? Eu faço contrato de obra grande, acompanho execução de contratos enormes, de metrô, de estrada, de porto, de aeroporto, do que você quiser, coisa grande, construção pesada. São contratos chatíssimos, compridos, chatos mesmo de escrever, e isso de obras públicas. Se você passa para concessão de serviços públicos, eles são 10 vezes mais complicados. Sabe o que mais acontece até hoje? É o cara do comercial que participou da licitação leu o contrato e o cara que vai executar nunca leu. E aí, o que acontece? Bate na parede, né? Porque o cara do comercial queria ganhar a obra, ele resolveu o problema, né? Entregou a obra para o patrão, foi embora. O cara que abre o contrato, a primeira consulta que ele faz para a gente, ele está geralmente muito incomodado, para dizer o mínimo. Falei, meu Deus, olha isso aqui que está escrito aqui. Falei, então, estava escrito desde o começo, né? Então, o que acaba acontecendo no dia a dia de licitação, por exemplo, e aí é obra pequena, média ou grande, é tudo igual, é a busca de preencher os requisitos para ganhar a licitação, acertar o preço e um abraço. Depois a gente vê.
E o depois a gente vê que custa muito caro, né? Custa muito caro. Custa, às vezes, não só dinheiro, como custa a reputação, custa a perda do contrato, custa a caducidade, custa coisas muito ruins, sabe? Eu estou falando de uma maneira terrorista, mas é real, tá? Acontece. Então, a advocacia preventiva está aí. Quer economizar dinheiro, consulte o advogado antes. Lembra, você é da época que tinha um adesivo que a OAB dava ou não? Consulte sempre um advogado, a gente botava atrás do carro. Quer dizer, eu não estava... Eu lembro disso. Faz muitos anos isso. Consulte sempre um advogado. Aí teve a briga, obviamente, depois saiu, consulte sempre uma advogada. Né, que virou no meio, mas eu acho que a busca do consultivo é muito relevante, e nas relações com o poder público tem essa questão voltando, né, tem a questão relacionada com a falta de conhecimento. Então, muitas vezes você vê e dá pena quando você vê um cara que entrou no mercado público e entrou pela porta errada, não entendeu o que estava fazendo, toma penalidades, os órgãos de controle pegam também no empreendedor privado, né, não só no gestor, mas no privado também, e a pessoa não sabe nem de onde veio o tiro. Isso é complicado. Muito interessante, Led. Led, eu queria saber, na sua visão, em que medida o direito administrativo influencia a atração de investimentos privados? Demais, né? Se você olhar os números econômicos, né, o poder público tem uma relevância no PIB absurda, né? Talvez muito maior do que deveria, né? Se a gente pensar do ponto de vista ideológico, né, ou econômico. Mas a verdade é que ele tem uma relevância muito grande. A quantidade de relações de direito administrativo contratuais é muito grande. Portanto, você precisa ter um olho sobre isso. E aí, quando você olha para esse mercado, para essa relevância econômica, o que você precisa encontrar? A primeira aula de economia, aquela que o Haddad foi, né, que ele faz duas, né? Aquela aula, se você for a uma aula de economia, eles vão dizer para você que precisa de segurança, né? Precisa de uma garantia de que a coisa vai ser, de que o contrato vai ser cumprido, né? De que as regras não vão mudar, né? E isso é o que faz atrair ou repelir investimento, né? A gente tem ainda hoje um sofrimento muito grande com algumas áreas da infraestrutura, das relações de contrato administrativo, né? Em que a inconstância das decisões, muitas vezes vinda dos órgãos de controle, e hoje em dia você coloca até, não deveria, mas coloca até o Supremo Tribunal Federal ou o STJ como órgãos de controle, né? Tribunais de contas, Ministério Público, corregedorias, esses órgãos trazem eles balançam o barco, sabe? Quando o barco está andando, eles balançam muito o barco. Isso não é bom, né? Quando você vê uma decisão, quando você vê um dispositivo vigente há 20 anos, cair na mesa do Supremo Tribunal Federal e ele falar assim, é inconstitucional. Mas é inconstitucional como? Não, desde 20 anos atrás. Mas como assim? Né? Então, aí fica aquela história que os processualistas acham lindo, né? Não, vamos fazer a modulação dos efeitos para ver como é que conserta e tratar os atos ex nunc, ex tunc. Isso tudo, para a gente que é do ramo, já é chato e difícil de acompanhar. Para quem não é do ramo, é matador. O cara vai investir em outro lugar. Isso é muito relevante. A gente fala disso há 200 anos, mas nós estamos no meio de uma situação em que isso está sendo... Só para não falar que isso é um problema tão ruim assim, a gente tem ao longo dos... Eu comecei a trabalhar com concessão na época que a lei saiu lá em 95, né, 89, 87 de 95. A gente fez concessão antes da lei, né? E daí pegou a lei inteira, que está vigente até hoje, com alterações, lei de PPP, etc. e tal. E dá para se dizer, sem ser muito inocente, que as coisas se estabilizaram bem. Era uma área que poderia ter uma turbulência muito maior, né? A área de concessões. Porque as concessões, como a gente aprende na faculdade, no dia a dia e na lei, né? A concessão foi feita para pular mandatos, né? Então, ela foi feita para durar, ela não é um contrato que você faz com o governador, com o presidente da república ou com um prefeito, é um contrato que você faz com a cidade, com o estado ou com a União, né? Então, ela precisa ser garantida, ela precisa ter essa validade ao longo dos anos, né? Pulando as vontades. E isso acho que a gente, de uma maneira geral, muito mais do que menos, eu acho que o Brasil conseguiu estabelecer. E isso garante a presença de muito dinheiro investido em coisas, por exemplo, como o mercado de concessões rodoviárias.
O mercado de concessões rodoviárias está absolutamente dominado, é o que o mercado chama de brownfield, né? Total. Ele está totalmente. Ninguém tem dúvida do que acontece com ele, né? Você vai lá, emite uma debênture, você pode fazer títulos no mercado de capitais com tranquilidade, você compra ações de uma Motiva, da vida do Eco-Rodovias, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Por quê? Porque ficou maduro. Sofreu muito, mas está maduro, né? Outros mercados que têm a mesma relevância, o mesmo formato jurídico, por exemplo, o que se chama hoje em dia de infrasocial, né? Que é a concessão de casas populares ou hospitais, escolas, centros administrativos. É um mercado que aparentemente é muito mais simples do ponto de vista jurídico, mas tem uma dúvida enorme ainda sobre a eficiência dos mecanismos de garantia e de vigência contratual, tá? Então, a gente tem esses dois lados. O que atrai e mantém investimento é segurança, mas o desconhecimento e, às vezes, umas notícias mal dadas acabam afastando investidores que poderiam estar colocando dinheiro nisso. Sensacional. Led, queria saber, na sua opinião, quais são as tendências que você vê no futuro do direito administrativo no Brasil? Essa pergunta dá uns 20 dias e umas 4 garrafas de uísque aí para a gente conversar, mas eu acho que a gente tem que acreditar, e eu acredito, numa melhoria do conceito geral, juridicamente falando, da liberdade, né? Da liberdade econômica, a liberdade não só econômica, mas a liberdade transacional, por exemplo. Existe uma coisa muito relevante acontecendo há alguns anos no direito brasileiro, mas que ainda não chegou em todos os lugares, e a gente falou um pouquinho antes disso, né, que é a possibilidade de você fazer uma transação com um procurador do Estado, ou da Fazenda Nacional, ou do município. Quando você fala transação, você fala as duas partes abrem mão de alguma coisa, né? Isso é um acordo, né? Uma transação, né? Durante muitos anos, se dizia que o poder público não pode abrir mão de nada. Na hora que você fala que o poder público não pode abrir mão de nada, como é que você faz um acordo com um caixa eletrônico, né? Com a parede? Não dá. E isso esteve na cabeça e no formato de trabalho da advocacia pública durante milênios, né? E fora a advocacia pública, você tem o Ministério Público, né? Como entidade também que defende os interesses públicos de uma maneira autônoma, né? E também se colocava assim, não, vamos fazer um acordo, mas eu fico com tudo, você fica sem nada. Mas então aí não tem acordo, né? E aí isso pode parecer uma besteira, estou falando aqui de uma maneira até jocosa, mas a verdade é que isso trava o famoso princípio constitucional da eficiência de uma maneira absurda, né? Absurda. Você teve, por exemplo, para você fechar o foco, por exemplo, em concessões, você teve atraso em processos de concessão que estavam errados, porque tinham sido mal modelados e poderiam ter sido consertados com o contrato vigente, e teve que voltar, como eu costumo dizer, de ré na contramão, para anular o contrato e punir o cara que não conseguiu cumprir o contrato, porque ele era incumprível, né? E você, ao invés de sentar e falar assim, calma, o que faltou aqui? Vou mexer nisso que eu, Estado, estou considerando que eu errei, né? Estava errado no modelo, não dava. Mas isso aí entra no apagão das canetas do lado de cá, né? O cara fala assim, ele acorda de manhã, o administrador acorda de manhã e fala assim, tá super claro que estava errado, vamos mexer? Aí vem aquele diabinho do lado e fala assim, se você mexer, você vai ser preso. O Ministério Público vai te pegar, o Tribunal de Contas vai te pegar, o cara fala, não faço nada então. Então toca na justiça. Esse toca na justiça, o toca na justiça é ruim para todo mundo, ninguém tem dúvida disso. Então, isso a gente evoluiu, né? A gente está evoluindo, né? Vamos usar um gerúndio, que a gente está evoluindo porque existem hoje mecanismos muito mais claros, patrocinados até pelo Tribunal de Contas da União, outros tribunais de contas dos estados já clonaram, no bom sentido, essa ideia, e trouxeram câmaras de mediação, e está sendo criado doutrinariamente, né, e jurisprudencialmente, o conceito da possibilidade de transação, sem ferir nem legalidade e nem eficiência.
Isso eu acho que é uma tendência bastante grande, porque isso aí é a mitigação, é a mitigação do tal do princípio da legalidade do jeito burro de lê-lo, né? Óbvio que quando você fala de princípio da legalidade é porque você quer que as coisas sejam feitas dentro da lei, mas qual é a lei? Né? Como é que faz? É só a lei que bate em um ou é a lei, de uma maneira geral, como o famoso, eu odeio esse termo, mas como o famoso arcabouço jurídico da coisa? É um termo que virou arcabouço, Gabriel, já era uma palavra totalmente descabida, né? A hora que colocaram um mecanismo de conserto de conta pública chamado arcabouço, perdeu ainda mais a razoabilidade. Mas vamos para frente. Algumas coisas que eu não gosto, não quero ter polêmica, mas também não gosto de operadores do direito, mas beleza. Operadores do direito é duro também. Tem uns termos ótimos que a gente tem que matar, né? Tem que matar. E peça exordial, né? Peça exordial, vestibular, tem umas coisas legais. Remédio heróico. Tem umas coisas que, poxa, a gente fala para dar risada só, né? Porque não faz o menor sentido. Não quem se sentia aí ofendido, tá brincando, gente. E Led, queria saber que conselho você daria para os jovens advogados que querem atuar nessa área e aproveitando, que conselhos também você aprendeu com o Dr. Mário que você gostaria de passar aí para o pessoal? Primeiro conselho que o Dr. Mário dava é muito importante, fala assim, advogado que não bebe uísque não é respeitado. Então, a primeira ordem, né? Então, para você fingir que você é um bom advogado, aprenda a beber uísque. Não precisa ser em grandes quantidades, mas bons uísques e vão para frente. Cara, absolutamente tudo que eu tenho deriva do meu diploma e da minha carteira da OAB, tá? Tudo. Né? Tenho uma vida confortável, eduquei meus filhos, tenho uma família bem constituída, baseada na minha advocacia. Então, se eu falar para você que eu não amo o que eu faço, é mentira. Né? Hoje tenho, posso dizer, atrás de mim, um escritório com 85 advogados, onde eu sou o terceiro mais velho. Tomei um susto quando eu descobri isso, mas tenho muito orgulho do escritório que eu e os meus sócios, o Mário e o Marcelo hoje, mais os demais integrantes do comitê, construímos. A gente tem muito orgulho disso. Vou trabalhar todos os dias com muito sangue nos olhos. Adoro, tá? Gosto bastante. Adoro fazer um monte de coisa que não é advogar, tá? E que não é trabalhar, mas adoro ir, tá? Então, posso dizer para os futuros operadores do direito, em sua homenagem, do direito administrativo, que é uma área muito legal, é uma área que só tende a aumentar, é uma área que só tende a evoluir no sentido acadêmico e no sentido econômico, né? E a recomendação que eu faço tem a ver com o jeito que eu vejo o negócio, né? Então, estude, você precisa saber o que você está falando do ponto de vista de conteúdo, por mais que a gente não use termos técnicos, você precisa ter noção, você precisa ter, como a gente fala lá na nossa equipe, principalmente, você precisa ter ferramenta. Né? Quando o cara chega para você e fala assim, você conhece regulação econômica de máquinas de xerox aramaicas? Eu falei, não sei, mas traz o caso que eu resolvo. Por quê? Porque a gente tem ferramenta. Né? Você tem ferramentas de direito público e constitucional que te permitem conectar as coisas. Né? Então, tenha uma base, a primeira coisa. Segundo, tem que ser curioso. Tem que ser curioso, porque as áreas de atuação são muito distintas. São muito distintas. Você muda de uma concessão de equipamentos de entretenimento, passando por uma de fabricação de energia, uma de queima de lixo, uma de trem, uma de metrô, uma de estrada. Você tem que entender o que é um sistema de free flow do ponto de vista técnico para poder dizer qual que é a diferença que ele tem em relação ao pedágio de barreira. Você precisa saber, então precisa ter curiosidade. E isso é legal, né? Você encontrar pessoas que têm uma formação diferente, né? Às vezes, nessa área de direito administrativo, é comum você encontrar engenheiros que foram fazer direito e alguns advogados que foram fazer engenharia. Né? É muito legal isso, porque tem essa pegada. Eu não tive coragem de fazer engenharia, mas teria até condições. Led, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. O papo foi muito bacana. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, aprender mais sobre o seu trabalho.
será um prazer fazer contato, nem que seja só para bater papo, é sempre um super prazer. Eu tenho lá minha comunidade lá no LinkedIn, eu gosto de escrever lá, me procure lá, gosto de interagir com pessoas de todas as áreas. Meu e-mail é led, super fácil, @duartegarcia, que é o nome do escritório.com.br, e estou super à disposição para bater papo com quem quiser. Desejo muito mais sucesso ainda para o seu podcast. Vi vários episódios, não vi todos, mas vi vários episódios e pretendo colocar na minha lista aqui de coisas do dia a dia. Valeu, Led. Tá bom? Puta, muito obrigado, viu? De verdade, cara. Adorei. Valeu. Não, foi um super prazer. Gabriel, adorei o papo, muito gostoso, foi bom demais. Essas coisas fazem a gente voltar no tempo, né? E é gostoso demais de poder compartilhar. Digo mesmo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.